Nesse vídeo eu vou fazer uma análise de alguns ativos que estão na zona extrema. Eu não sei se você sabe, mas eu criei um indicador chamado zona extrema que me ajuda a entender a volatilidade e a tendência, quanto que o mercado se distancia quando ele faz um movimento muito direcional para um determinado lado, e isso chama atenção. E a zona extrema funciona como uma região onde o mercado tende a dar uma parada e fazer uma retração depois de movimentos direcionais. Meu nome é Diógenes, é um prazer ter você aqui nesse canal. Durante esse ano de 2025, eu me propus uma doideira, uma loucura, de fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então, quero convidar você para se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, que é muito importante, e vamos para o tema do nosso vídeo. Uma coisa legal, nesse vídeo eu vou te mostrar uma das ferramentas que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo e que pode te ajudar muito nas tuas operações, beleza? E se trata desse robozinho que está aqui no canto esquerdo. Bom, vamos primeiro então falar dessa análise. O ouro está, nesse momento, atingiu máxima histórica. Hoje está em 2.900 e alguma coisa, quase 3 mil dólares. E ele está numa região que eu considero muito importante, muito relevante para o ouro. É a região da zona extrema, aqui em cima. Apenas te apresentando o indicador da zona extrema. Esse aqui é o indicador da zona extrema, que ele mostra para a gente algumas situações do mercado: zona extrema de alta, zona extrema de baixa aqui embaixo, zona neutra, zona de tendência e zona de tendência de alta, né, aqui em cima, e aqui embaixo, zona de tendência de baixa, tá? Então a gente pode observar, ele fez alguns toques na zona extrema. Esse toque foi um toque que não era válido, porque ele não estava na fase 3 ou na fase 4 desse outro indicador aqui embaixo. Esses dois indicadores, zona extrema mais esse aqui de baixo, me dá uma noção de qual é a situação do mercado em cada momento. Então, para mim, toques válidos só acontecem quando está na zona extrema e, além disso, ele está na fase 3 ou na fase 4. Então, aqui tivemos um toque na zona extrema no ouro, vamos observar. Aqui foi na fase 4, estava na fase 3, ele caiu 4%, ok? Outro toque válido que ele fez foi nesse ponto, ele chegou a cair aqui 2% aproximadamente, depois subiu um pouco e caiu, chegou a cair mais 4%. Aqui teve um outro sinal de possível venda, aí caiu 8%, tá? E agora ele acabou de tocar na zona extrema novamente no gráfico diário. Lembrando, é claro, né, que o ouro, por ser considerado um ativo que ele é visto como proteção, tá? Então muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com as análises que envolvem o ouro, principalmente em situações de troca de governo, Estados Unidos, etc. Toda essa incerteza acaba sendo refletida no ouro, porque muita gente prefere comprar ouro para se proteger dessas incertezas do mercado. Atingiu o máximo histórico, está nesse momento exatamente naquilo que eu chamo de zona extrema, aqui em cima, tá? E também na fase 4 de alta, ou seja, o ouro está dentro de um cenário para ele dar uma possível retração ao longo dos próximos dias. É claro que nós precisamos considerar que nós temos, né, 3 líderes políticos mundiais aí, né, que podem apresentar um comportamento um pouco incerto, tá? Donald Trump é um deles, o Putin, né, da Rússia, e o Xi Jinping. Então, isso tudo causa incerteza no mercado financeiro e muita gente acaba correndo para o ouro, tá? Então, separando a análise técnica de uma análise geopolítica, o ouro nesse momento está na zona extrema. Pode ser que ele sobe mais? É claro que sim, tá? Mas nesse momento, tecnicamente, está dentro da zona extrema. Apesar de tudo, a gente pode observar que o VIX está sentadinho, tranquilinho, na zona neutra. A gente pode observar, o VIX é basicamente, ele é um índice que mede a compra de opções sobre ações nos Estados Unidos, tá? Então, quer dizer, o que são opções sobre ações? É basicamente um mecanismo de proteção que os players acabam comprando para se proteger, ok? Quando o VIX pula, quando ele salta para cima, quando ele sobe muito, isso significa que muitas pessoas, muitos players compraram opções sobre ações. E isso quer dizer o quê? Se eles estão comprando muito seguro, a opção é vista, inicialmente foi pensada para ser uma espécie de seguro contra a oscilação de ações. Então, se muitas pessoas estão comprando seguro, significa que tem alguma coisa, né, eles estão vendo algum perigo que talvez nós não estejamos vendo. O VIX, apesar de toda essa incerteza que a gente pode observar, ele está dentro da zona neutra, que teve na zona extrema, tá, em agosto do ano passado, e aqui a gente pode observar como ele está bem tranquilinho. Na prática, isso significa que não temos nada muito relevante, muito assustador, pelo menos na superfície, tá? Todo conhecimento, tudo que você for procurar
sempre nós vamos ter algumas camadas de conhecimento. Agora eu não estou falando somente de mercado financeiro. Nós temos o conhecimento da superfície, que todo mundo vê, isso é óbvio, tá? E nós temos outras camadas cada vez mais profundas de conhecimento e de informação, ok? Então, olhar para o conhecimento da superfície é o que a maioria dos traders de varejo faz, né? Olha para o conhecimento da superfície e acha que já sabe tudo. Porém, conforme a gente se aprofunda cada vez mais, a gente vai descobrindo novas camadas de conhecimento, de informação, e a gente começa a perceber e entender como que o jogo funciona na prática, ok? Então, se você quiser, e aqui já faço um convite para você, se você quiser ir um pouco além, né, desse conhecimento superficial, primeira coisa que você tem que fazer é me seguir aqui nesse canal, se inscrever aqui, tá? Para você dar um passo um pouco mais aprofundado no seu conhecimento, para você organizar o teu conhecimento e ter mais chance de sucesso no mercado financeiro, aí você precisa conhecer a estratégia da zona extrema, ok? Onde eu te mostro uma estratégia pontual, bem desenvolvida, com conjunto de regras claras para te mostrar exatamente quando, como se posicionar no mercado financeiro. E aí nós temos o último grau, né, o nível mais profundo de conhecimento que eu tenho está disponível na mentoria, que aí não é um produto aí tão indicado para quem está começando no mercado financeiro, porque realmente eu vou mais lá no fundo sobre como funciona o mercado, tá? Então, na superfície do que a gente pode observar, o VIX está relativamente calmo, ok? Por outro lado, a gente olhando para o ouro, a gente consegue ver que, cara, as pessoas estão buscando proteção em ativo que é considerado como refúgio em tempos de incerteza. Também tivemos o SDCAD, que tocou na zona extrema e fez uma grande entrada de força vendedora bem importante. Esse toque foi um toque relevante, tá? Apesar de estar na fase 1 do movimento de alta. Então, esse seria um toque não tão... uma venda aqui não tão interessante assim. Mas ainda assim a gente pode observar como o mercado rejeitou essa região de resistência e eu pensaria em possibilidade de venda, até porque se a gente olhar pelo gráfico semanal, vemos a beleza que ele acabou de tocar em uma região de resistência muito clara pelo semanal. Aqui resistência e aqui falso rompimento da resistência, boa chance de cair até esse ponto aqui embaixo. Estaríamos falando aí de uma queda de 3% mais ou menos, 440 pips no USD-CAD. Outro ativo que está na mira é o K100. Esse aqui é o índice da Inglaterra, das ações da Inglaterra, ok? Ele está na zona extrema nesse momento. Acabou de tocar na zona extrema. Esse aqui é o gráfico de 4 horas, tá? Se você quiser dar uma acompanhada aí, abrir o seu gráfico, procura aí, tá? O índice das principais ações da Inglaterra, do Reino Unido. Então ele está na zona extrema nesse exato momento, tá? Chegou lá em cima. Pelo gráfico diário, ele ainda está um pouco distante, a gente pode observar, mas pelo gráfico de 4 horas e também pelo gráfico de 1 hora, a gente pode observar como o K100 está nesse momento em uma região de possível exaustão, o que abre espaço para uma retração um pouco mais forte, uma queda um pouco mais relevante no UK100, beleza? Então, ao longo do dia de amanhã, preste atenção, tome cuidado, se você tiver interesse em operar esse ativo, procure, né? Eu procuraria por possibilidades de venda no UK100, dependendo, é claro, da estratégia. Uma forma que pode ser feita isso é através do rompimento de linha de tendência de alta, por exemplo. Você pode pegar aqui o gráfico de 15 minutos, olha que beleza, o gráfico de 15 minutos está na fase 4 de alta, tá? Possível canseira, ok? Então, quebra de estrutura, rompimento de linhas de tendência de alta, inversão de topos e fundos, né, de ascendentes para descendentes, isso tudo pode abrir espaço para a possibilidade de venda no UK100 no dia 13 de fevereiro, amanhã, quinta-feira. Próximo ativo que está na mira, esse sim está em uma situação bem específica, é o DAX, tá? O GER40 aqui na Rantec. Então a gente pode observar movimento de alta importante, tocou aqui nesta região de resistência, na zona extrema, fez uma retração, tocou novamente na zona extrema, voltou, né? Caiu bastante e agora está novamente tocando nesta região. Já passou um pouco. E aqui, veja bem, quando o preço toca na zona extrema, nós podemos vender imediatamente, né? Ah, tocou aqui na zona extrema, então vou vender. Ok, é uma possibilidade, não é o que eu recomendo para você, tá? Mas, o que pode ser feito? Cara, olha só, gráfico de 4 horas, a gente pode observar como ele também está na zona extrema, né? Está um pouco acima da zona extrema, fase 4. Só um detalhe, tá? Esses indicadores estão disponíveis dentro da estratégia da zona extrema. Eu vou colocar o link para você entrar aqui, clica para você entender como funciona, para você utilizar esses indicadores na sua análise.
Então, o que nós podemos fazer? Cara, olha só, tá na zona extrema no gráfico diário, né? Tá lá em cima, na fase 4 de alta, no gráfico de 4 horas também. Poxa, que tal a gente dar uma olhada no gráfico de 1 hora, por exemplo, e traçar uma linha de tendência de alta por aqui? A gente vai conseguir observar quando o preço tocar, romper essa linha, ele pode sinalizar a oportunidade de venda para a gente, dependendo de como ele romper essa linha de tendência de alta no gráfico de 1 hora. Tá? Ou talvez até o gráfico de 30 minutos procurar por um rompimento de estrutura. Fato é, o DAX está nesse momento em região de possível canseira dos compradores. Os compradores, né, empurraram bastante o preço para cima e nesse momento ele está em situação potencialmente interessante e eu vou prestar atenção nisso amanhã. E por último, mas não menos importante, nós temos o EU50, tá? É basicamente um índice das principais empresas da Europa, ok? Mostra pra gente o cenário europeu de forma geral. Gráfico de 4 horas está na zona extrema e também está na fase 4 do movimento de alta, tocando lá em cima, possível exaustão da força compradora. Pelo gráfico diário, ele ainda não chegou lá em cima, mas esse movimento já está bem inclinado para o lado de cima. E na quinta-feira, amanhã, né, especificamente, dependendo de como o mercado se comportar, eu quero procurar por possibilidade de venda no EU50, tá? Basicamente é o índice que mostra para a gente as principais ações da Europa. Talvez através do rompimento de uma linha de tendência de alta. Nossa, tá muito legal. Ó, 15 minutos ele está na zona extrema em fase 4, ok? No 15 minutos. Vamos ver o 30. 30 minutos ele está na zona extrema em fase 3. Confluência bem importante, tá? Gráfico de 1 hora está na zona extrema em fase 2. Não seria o ideal pelo gráfico de 1 hora. Gráfico de 4 horas está na zona extrema em fase 4. Então temos uma confluência bem bacana nesse índice para a gente, de forma geral, pensar aí em possibilidades de venda, tá bom? Então eu vejo que tem boa chance de continuação ou entrada de força vendedora para o EU50. E para finalizar esse vídeo, eu disse que eu te mostraria uma das minhas ferramentas, ok? E eu quero te mostrar uma das minhas ferramentas. Isso aqui é uma conta demo, ok? Então eu vou fazer só mostrar para você aqui uma das ferramentas que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos. Olha só, esse aqui é um robô semiautomático. O que esse robô faz? Ele ajuda a gente a entender, ele nos ajuda a posicionar stop loss e take profit de forma muito clara e muito pontual. A gente pode observar que tem duas linhas aqui, ó. Se eu apagar essas linhas, tem uma linha vermelha, deixa eu salientar para você, uma linha vermelha e uma linha verde, ok? São as duas linhas que nós temos aí. Se eu apagar essas linhas, o que o robô faz? Ele coloca elas de novo. Por quê? Por causa que essas linhas é basicamente onde eu posso posicionar o meu stop loss e fazer um cálculo do meu gerenciamento de risco de forma 100% automática. Então imagine, por exemplo, que eu queira arriscar 1% da minha conta, ok? Ó, 1% da conta, vou colocar em porcentagem, tá? E eu quero arriscar 1% da conta. Então, eu vou colocar aqui em porcentagem. Vou colocar 2, tá? 2% da conta e está no modo linha, ok? Muito bem. O que eu faço agora? O que o robô faz? Ele vai calcular para mim, automaticamente, o posicionamento do stop loss e do take profit das operações, de acordo com onde eu colocar o meu stop loss e essas linhas. Então, se eu pegar essa linha e eu colocar ela em qualquer lugar, o robô vai automaticamente calcular o tamanho do lote que deve ter a operação para que o meu stop loss seja igual a 2% da conta, por causa que foi esse o risco que eu determinei para ele. Eu falei assim, olha, eu quero arriscar 2% da conta. Ele está olhando para o saldo, ele faz um cálculo de porcentagem e ele calcula o tamanho do lote. Então, se eu pegar essa linha e arrasto para cima, por exemplo, pego essa linha aqui embaixo, coloco a linha de take, coloco aqui embaixo e aperto para vender. Quando eu aperto para vender, ele já vendeu. E ele entrou com um lote de 0,08 e a gente pode observar, o meu risco está exatamente em 2. Não está exatamente, porque né, a conta acaba ficando quebrada, tá? Mas está muito próximo de 2% da conta. Ok? Então, quer dizer, na prática, isso significa o quê? Ajuda muito esse tipo de ferramenta para executar operações de day trade que você precisa de velocidade, de precisão para executar suas operações com o teu próprio gerenciamento de risco. Então, imagine que eu venho aqui no gráfico de 30 minutos e eu quero colocar o meu stop loss acima dessa máxima aqui. Se você for fazer esse cálculo manualmente, né, calcular a distância daqui até aqui, ver quanto que você tem na conta, calcular o tamanho do seu stop, tudo isso demora.
tá? Leva tempo. E também acontece que você tem gargalo, né? Você tem situação aí que pode abrir espaço para você cometer erros. Agora, se você tem uma ferramenta como essa, por exemplo, o que você pode fazer? Basta você clicar aqui, arrasta, coloca onde você quer que o seu stop loss e põe para vender. Ponto final. Ele já vendeu e colocou o stop loss, calculou o lote de acordo, tá? E colocou o stop loss ali onde tem que ser. Uma coisa, imagina que, por exemplo, olha, a linha vermelha, não sei se está aparecendo o suficiente aí, mas a linha vermelha está acima. Se eu apertar para comprar, ele não compra. Por que ele não compra? Por causa que, nesse caso, né, o stop loss, a linha vermelha está acima do preço e uma compra, o stop loss tem que estar abaixo. Então, se eu for comprar, basta eu colocar a linha vermelha onde eu quero meu stop, a verde onde eu quero meu take profit e aperto para comprar. Ele já comprou imediatamente com o lote adequado para o tamanho do stop e o tamanho da porcentagem. Imagina aqui, vamos trocar um pouco, vamos modificar aqui, colocar, por exemplo, que eu quero arriscar 1% da conta. 1% da conta, ele vai colocar as linhas no próximo tick. Muito bem, agora basta eu arrastar o meu stop loss, onde eu quero meu stop, quero aqui em cima, por exemplo, tá? Quero meu take profit aqui, eu coloco para vender. Ele ajustou o tamanho do lote e agora o meu stop loss está em 1% do tamanho da conta. 12,23 seria 1%, né? Aqui ficou para 12,15. Pequena diferença por causa do ajuste, do arredondamento do lote, tá? Vou colocar uma compra aqui agora pelo gráfico de 1 hora. Imagine, por exemplo, que eu quero comprar EURUSD, apenas para você ver essa explicação, e que eu quero que o meu stop loss, lembrando a linha verde é o take, então imagine que eu coloco a linha verde aqui em cima, eu quero que o meu take seja aqui, e o meu stop loss seja aqui embaixo. Coloco aqui embaixo e aperto para comprar. Pronto, ele já comprou, o meu risco está adequado de acordo com o tamanho da conta, meu take profit já está lá em cima e etc. Tá? Essa é uma das funcionalidades dessa ferramenta, né, que você pode inclusive ter outras formas de gerenciamento de risco. Tá? Nos próximos dias eu vou trazer mais detalhes sobre essa e outras ferramentas para você poder utilizar aí na sua conta de trading, que, cara, se você faz day trade, isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque te ajuda demais, demais, a dar precisão, agilidade, velocidade nas suas operações. Tá? Se você quiser comprar ou vender com apenas um clique, posicionar seu stop loss, esquece aquela história de ficar calculando o tamanho do stop, né, o tamanho do lote, etc. Não precisa nada disso, tá? Quero comprar? Coloco aqui meu stop, pronto, e já comprei. O robô fez todo o trabalho de cálculo para mim. Uma grande vantagem disso é que você se preocupa com apenas operar bem. E essa parte operacional de cálculo, de continha, você não precisa fazer isso. E o trader profissional, na verdade, ele não faz, tá? Se eu tenho uma ferramenta como essa, imagina o trader institucional. Você acha que ele está ali e fica calculando exatamente o tamanho da posição dele. Tem ferramenta que ajuda e aí ele consegue se preocupar com aquilo que realmente importa, que é fazer boas escolhas, fazer uma boa análise, operar bem, não esquecer de nenhum detalhe, olhar para o cenário macro e ele consegue delegar essas funções aí para a ferramenta, tá bom? Durante esse ano de 2025 eu vou te trazer um vídeo por dia, então quero convidar você de novo para dar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Essa análise que eu fiz aqui, você sempre deve comparar com a tua própria análise, seu próprio gerenciamento de risco. Fique ligado que nos próximos dias eu trarei mais conteúdos para você, inclusive falando de ferramentas avançadas para você poder dar o próximo passo em direção à consistência no day trade. Um forte abraço, fica com Deus, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.